todos, que a graça, a paz, o amor e a proteção de Deus seja uma realidade com cada um de vocês. Hoje estamos novamente juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Este é sempre o objetivo deste canal, pregarmos o Evangelho, ensinarmos as Escrituras, trazermos algum esclarecimento de Deus às vossas vidas. E voltaremos a falar sobre a Igreja. E agora, olhando para o exemplo da primeira igreja local. Acontece lá em Jerusalém e nasce no dia de Pentecostes, onde 3.000 pessoas, como iremos ver, se converteram nesse dia. Está escrito em Atos 2, 41 a 47, e é bom fazermos esta leitura para contextualizarmos o nosso estudo. Diz assim Atos 2, 41 até ao verso 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O exemplo da primeira igreja local. Estamos perante um relato histórico, mas um relato inspirado por Deus para nossa prática pessoal e prática da congregação, da igreja que nós pertencemos. Falámos na última mensagem que igrejas são pessoas e não estruturas. Assim, olhando para este exemplo de igreja, começamos por ver, no verso 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não era mais nem menos do que a inspiração de Deus na vida dos apóstolos, quer no ministério de Jesus, que tinha ocorrido 3 anos e meio antes, quer também a nível da revelação de Deus no Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, em que os apóstolos ensinavam a igreja, eram testemunhas de Jesus e ensinavam nesse sentido, e ensinavam a igreja também na interpretação dos escritos de Deus, inspirados por Deus, aos profetas, aos escritores do Antigo Testamento. E esta é a base de sucesso de qualquer igreja. Uma igreja que aprende, uma igreja que mantém uma relação com as Escrituras. As Escrituras é a nossa principal, única regra de fé da vida da igreja. É a revelação de Deus para a humanidade. Portanto, nós, como igreja, de maneira nenhuma deveremos nos desassociar do ensino, da aprendizagem das Escrituras Sagradas. Elas são espírito e vida. Elas são o sopro de Deus, é o coração do Senhor para cada um de nós. É a revelação de Deus. O que nós precisamos para sermos uma igreja que honre e glorifique o seu Deus é termos conhecimento cada vez mais aprimorado daquilo que está escrito. Então esta é a primeira característica existente nesta igreja e que deve ser também para nós sermos pessoas inclinadas para o ensino, termos um espírito ensinável para ouvirmos através dos ministérios que Deus deu a cada igreja local aquilo que Deus quer que nós saibamos. Verso 42 ainda diz que eles promoviam a comunhão, estavam juntos
havia comunhão entre o povo do Senhor. Esta palavra comunhão deriva de uma palavra grega, koinonia, que diz que, ou que significa que estavam unidos por laços comuns. É lógico que eles ouviram a mensagem de um Cristo morto e ressurreto e que agora estava à destra de Deus intercedendo por nós. E todos aqueles apóstolos, eles seriam testemunhas ou tinham sido testemunhas deste facto. Eles tinham uma fé comum. Eles começaram a ouvir de uma esperança comum. Eles começaram a ouvir acerca de um espírito comum. Eles viram que aqueles quase 120 que estiveram lá no cenáculo foram cheios do mesmo poder, do mesmo espírito. E isto começou a criar uma relação afetiva e espiritual, muito mais de afinidades de pessoas, mas de laços espirituais, porque o Espírito de Deus era o único e estava com eles, e eles desenvolviam esta comunhão, o prazer de estar juntos. Que nós, nas nossas comunidades, não possamos olhar para a nossa volta e vermos ali pessoas estranhas, mas deixarmos que o Espírito de Deus inunde o nosso coração e a nossa alma e crie laços de intimidade, laços espirituais, laços afetivos, que tenhamos prazer em sermos igreja e nos congregarmos. Eles tinham prazer a cada dia, vamos ver mais à frente. A cada dia eles tinham prazer. E mais, quando houve necessidade de haver alguém que vendesse propriedades para trazer e alimentar, porque as necessidades sociais começaram a ser significativas no seio da igreja, o próprio Espírito moveu corações para que pudessem doar verbas, donativos para abençoar outros. Isto é comunhão, o prazer de estar juntos, os mesmos laços, o mesmo Deus, a mesma palavra, a mesma fé, a mesma igreja, o mesmo Espírito e por aí fora. Então, que esta que seja uma característica bem presente na igreja contemporânea. Uma igreja que aprende e uma igreja que promove unidade e promove comunhão entre os seus fiéis. É uma igreja que orava. Verso 42 fala e nas orações. Eles estavam unidos naquilo que aprendiam, naquilo que promoviam entre eles comunhão, mas também nas orações. Antes de irem para fora ao encontro das pessoas, iam para dentro ao encontro de Deus. Nós não temos tempo, mas o capítulo 4 narra uma história fantástica, quando eles estão impedidos de anunciar o Evangelho e eles reúnem-se como igreja e oram a Deus e clamam: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com ousadia a tua palavra enquanto tu estendes a tua mão para operar, etc. E estavam a orar e diz que o poder de Deus baixou e no dia seguinte estavam novamente na rua para anunciar o Evangelho. Uma igreja que não ora, uma igreja que não se relaciona com o seu Deus, uma igreja que não procura o poder do Espírito, porque nós devemos ter sempre presentes as palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. E esta igreja começa a ter esta consciência. Nós precisamos de ter o poder de Deus na nossa igreja, no nosso seio, na nossa vida. Jesus tinha subido ao céu, mas o Espírito Santo tinha sido derramado e eles precisavam deste poder. Então era uma igreja que orava. Antes de irem para a rua, eles tinham o hábito de se encontrarem com Deus. Era uma igreja reverente. Verso 43 diz que em cada alma havia temor.
Aqui temor não é medo. Aqui temor é respeito, é reverência, é uma consciência da santidade de Deus. Todos estavam envolvidos neste clima. Havia grande respeito para com as coisas de Deus. Como que seria que nós cada vez mais tivéssemos esta consciência. Eu estarei a falar para pecadores, e eu sou um convosco. Quantas vezes nós não fazemos o que não é agradável ao Senhor, mas que nós possamos ter a consciência da santidade, daquilo que Deus quer. Eu não quero uma igreja qualquer, eu não quero uma igreja como uma instituição secular. Os princípios da igreja são princípios eternos, vieram da boca do nosso Senhor. Assim, esta igreja olhava para tudo aquilo que estava a acontecer, não de qualquer forma. Aliás, eles estavam habituados a religiões, eles estavam habituados, muitos deles, a tradições. Havia lá todo o culto no templo, havia várias seitas na altura, havia várias religiões, mas isto não era mais uma religião, isto era a igreja do Senhor. Mais tarde vamos saber que é a noiva de Cristo. E Deus quer uma noiva santa, uma igreja, uma noiva pura, sem mácula, uma igreja que agrade o seu noivo. E então este povo era um povo que reverenciava o seu Deus. As coisas de Deus devem ser tratadas com seriedade. Eu quando falo em seriedade, não significa que devemos ter uma cara de caso. Não, nós somos pessoas alegres. Vamos ver mais à frente. Era uma das características, eles eram alegres, mas era uma igreja alegre que respeitava as coisas sagradas, que respeitava o mover de Deus. As coisas de Deus não é para se brincar. As coisas de Deus, as coisas do Espírito, não é para serem tratadas com leviandade. Deus deu a sua vida, foi muito sério aquilo que Ele fez para que houvesse igreja. Então que haja reverência, que haja respeito, que haja devoção, que haja uma entrega total. O Senhor não pede por menos, Ele quer toda a nossa vida, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, todas as nossas forças. E a igreja primitiva, ela percebia isto mesmo, uma igreja que reverenciava o seu Deus. Era uma igreja onde o poder de Deus se manifestava de uma forma incrível. Verso 43, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Era o cumprimento da grande comissão do Senhor lá em Marcos, no capítulo 16, verso 17 até ao verso 20. Permitem-me que eu faça esta leitura também. Diz assim, Marcos capítulo 16, verso 17 até ao 20. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Louvado seja Deus. E é isto que está a acontecer. É o cumprimento daquilo que Marcos tinha escrito. Ou seja, os prodígios, os sinais eram feitos de uma forma incrível através dos apóstolos. Os cristãos esperavam grandes coisas de Deus e faziam grandes coisas para Deus. O livro de Atos dos Apóstolos está cheio de maravilhas, de milagres, de coisas sobrenaturais da parte de Deus. É um livro tremendo que mostra a Igreja do Senhor a ser usada com poder. O Senhor tinha dito isto lá em Atos 8.1. Receberiam poder e seriam testemunhas.
E nós, mais do que nunca, as nossas igrejas precisam se mover nestas águas. As águas do poder, as águas da graça, as águas do sobrenatural, as águas onde as coisas acontecem, onde oramos, impomos as mãos e milagres de Deus acontecem. Nós, como igreja do Senhor, se estivermos nos planos de Deus e se estivermos na vontade do Senhor, nós iremos ver coisas maravilhosas acontecer através de cada um de nós. É uma igreja onde o poder se manifestava. Um dia, um pai de um jovem com um problema tão grave virou-se para Jesus e disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Se podes, tudo é possível ao que crê. Estas foram palavras de Jesus para este pai. Portanto, é importante nós pensarmos que tudo é possível para aquele que crê em Deus. E a igreja primitiva, esta primeira igreja local, era uma igreja que o poder de Deus se manifestava de uma forma estrondosa, de uma forma incrível. É uma igreja que partilhava, versos 44 e 45, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Havia um amor generoso. Isto não era fruto. Não houve nenhum pregador que fosse ali com um megafone e começasse a tentar sensibilizar as pessoas para trazerem donativos. Nada era por pressão, nada era por coação, nada disso. Simplesmente o Espírito Santo inculcou nos corações de membros mais abastados, pessoas com mais recursos, e eles começaram a sentir da parte de Deus, olhando para as necessidades à sua volta dos seus irmãos. Muitos ficaram sós, o historiador José fala sobre isto, muitos foram escorraçados das famílias. Mais à frente encontramos outros que foram expropriados das suas posses, das suas terras, das suas formas de subsistência, e houve tanta pobreza e começou a haver algumas carências no seio da igreja, mas logo o Espírito Santo, aquilo que uniam todos nesta comunhão, começou a tocar em corações e eles começaram a trazer de uma forma voluntária. Isto precisa de acontecer nos nossos dias. Talvez porque isto foi o único que aconteceu em Jerusalém, e eles viverem desta forma, tinham tudo em comum. Isto nunca mais aconteceu, mas isto significa, para além do aspecto formal que aconteceu, de viverem todos em comum, isto significa que nós temos que estar sensíveis ao Espírito de Deus em relação aos outros. E Deus pode nos pedir, já aconteceu na minha vida, não interessa partilhar muito acerca disso, mas já aconteceu comigo mais do que uma vez. Deus tocar o meu coração: olha, faz isto, olha, faz aquilo, olha, desta maneira, olha, daquela. E com certeza que estarei a falar para pessoas que isso também já aconteceu. É isto mesmo, devemos ser uma comunidade de partilha. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. As obras não servem para a salvação. As obras são como trapos de imundície para aqueles que procuram a salvação. Não alcançamos a salvação fazendo coisas boas, mas após a salvação, porque a salvação vem através do sacrifício de Cristo, mas após a salvação, se nós não formos pessoas de partilhar de boas obras, a nossa fé é morta. Que Deus nos ajude a entendermos esta característica tão importante. Era uma igreja que adorava. Estou na 7ª característica. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Havia fidelidade à casa do Senhor. O salmista tinha dito séculos antes: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
e eles diariamente eles concorriam para um lugar que Deus tinha instituído para que Israel pudesse adorar através dos sacrifícios, através das ofertas, através das festas, de toda aquela simbólica. Era importante que o povo estivesse unido. É importante, falámos na última mensagem, a tua presença no seio da igreja. É bom nós adorarmos na nossa casa, é bom nós adorarmos sozinho, mas é muito melhor ainda nós adorarmos em conjunto. Alguém dizia que uma brasa só tem um calor correspondente, mas um braseiro com tantas brasas, o calor é muito mais intenso. Adora a Deus com os teus irmãos, louva a Deus na celebração, na liturgia, derrama a tua alma quando vais à casa do Senhor. A casa de Deus não é um lugar para nós concorrermos contristados, como se fosse uma seca, como se fosse alguma coisa pesarosa. Não, façamos ou digamos as palavras do salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Deus. É importante, agora neste tempo que estamos tão isolados nas nossas casas, que saudades que tenho da casa de Deus. Acreditem, que saudades existe da casa do Senhor. Onde estão os meus irmãos? Onde está todos aqueles que servem, o pastor, para abençoar as nossas vidas com a palavra? Que haja este prazer. Não sejas um crente simplesmente apático ou afastado num lugar da adoração. Procura ir à casa de Deus e adora o Senhor em conjunto. Era uma igreja feliz. Cá está. Quando falávamos sobre a reverência, não temos que andar aqui quase como se nada nos tocasse ou podemos tocar em algo. Não. Era uma igreja tranquila. Era uma igreja simpática. Veja o verso 46. Eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diz que eles caíam na graça de todo o povo. As pessoas olhavam para aquela comunidade e diziam: eu quero ser como esta gente. Porque era uma igreja, era uma alegria contagiante. Sabe que há vários tipos de alegrias. Há alegrias passageiras. Há alegrias que acontecem, que as pessoas procuram, mas dura um momento. Bebem umas bebidas, têm uns tempos de lazer ou de prazer, mas são coisas passageiras, passam logo depressa. Mas esta alegria é uma alegria interior, é uma alegria, um gozo de Deus, é uma alegria do Espírito, é uma alegria que contagiava, é um testemunho, era uma luz. Naquela cidade, todos aqueles olhavam para a igreja e viam a felicidade. Era uma alegria para além das circunstâncias. Já referi que havia pessoas que tinham necessidades, mas estavam alegres. Fez-me lembrar um pouco quando eu visitei uma missão no Haiti e pude presenciar gente tão pobre. Gente tão pobre. Meus irmãos, meus amigos, acreditem naquilo que eu vos estou a dizer. Eu nunca estive em nenhuma parte do mundo como aquela. Gente que vivia de uma forma paupérrima. Mas quando eles se juntavam na casa do Senhor, eu me envergonhei. Porque eu via a alegria e o gozo e a satisfação e o prazer que tinham em celebrar a Deus, em cultuar ao Senhor. Que esta alegria não seja uma alegria de circunstâncias, mas que seja uma alegria do Espírito na tua e na minha vida. Uma igreja simpática, diz que eles louvavam a Deus, cantavam com simpatia, contavam com a simpatia de todo o povo, caíam nas graças das pessoas. As pessoas olhavam e viam pessoas diferentes na igreja. Olhávamos, mas o que é isto? Que povo é este? Há muitos anos atrás cantava-se aqui um belo cântico,
que é este povo. Que povo é este? Este é o povo que vai entrar nos céus, vai morar nos céus. Nós fazemos desfiles a cantar esta música, e as pessoas nas varandas, nas portas, ouvirem estes cânticos. Era assim a igreja primitiva, esta primeira igreja local. O testemunho, os cânticos, a vivência, a simpatia, a cordialidade, o amor fraternal. Eles abençoavam vidas, eles socorriam pessoas. Tudo isto trazia alegria até à própria cidade. Diz que eles caíam na graça de todo o povo. E por fim, veja, viajamos nestas características, uma igreja que aprende a sã doutrina, uma igreja que promove a comunhão, uma igreja que ora ao seu Deus, uma igreja reverente, de grande respeito para com o seu Senhor, uma igreja onde o mover de Deus acontece, o poder de Deus era uma realidade, uma igreja que partilhava socialmente com os outros, uma igreja que adorava na casa do Senhor, uma igreja alegre, uma igreja simpática para com os habitantes, os seus vizinhos, e como consequência disto. E estas são as características principais para que hoje a igreja seja uma igreja que cresce. E esta é a última característica, uma igreja que crescia. Verso 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A sua casa precisa ser cheia, está lá nos Evangelhos. Ide pelos caminhos e valados, e convidai para as minhas bodas, para que a minha casa se encha. O céu tem que ser povoado. O projeto de Deus para a igreja é uma igreja que cresce, é uma igreja que ganha os outros. O mundo precisa se converter a Cristo. Isto é trabalho da igreja. Se cada igreja local praticar os princípios da primeira igreja, Deus vai nos dar crescimento. Deus vai dar crescimento às igrejas locais. E se houver perseguições, como houve na igreja primitiva, em que foram dispersos, eles iam por toda a parte e anunciavam a palavra de Deus. A igreja precisa crescer. Jesus está interessado na salvação do maior número possível de homens e mulheres. O céu tem que ser povoado. Diz a Bíblia que há alegria no céu quando um pecador se converte ao Evangelho. Então, irmãos, que sejamos uma igreja como a igreja de Jerusalém, que estas características sejam uma realidade na tua comunidade como na minha, que os meus colegas, eles possam, na verdade, estarem animados e fortalecidos e possam estar de bom ânimo e cheios de convicção. Se a igreja do Senhor, se a igreja que vocês pastoreiam, se a igreja que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou, for uma igreja que cumpre os seus requisitos, os requisitos da palavra de Deus, Deus vai trazer crescimento. É uma questão de tempo. Deus vai trazer crescimento à sua igreja. Que Deus ricamente vos abençoe. E o meu sincero desejo é que nas vossas comunidades possam ser abençoados e felizes e que as pessoas à vossa volta possam ver diferença de Cristo em cada um de vós. Que Deus ricamente vos abençoe. Não se esqueçam, estaremos novamente juntos no próximo domingo. Esta mensagem irá ficar online na próxima quinta-feira e no próximo domingo estaremos novamente juntos. Até lá, se o Senhor não vier antes. Que Deus ricamente vos abençoe. Meu sincero desejo.